O nosso corpo, ele produz proteína. Então, o nosso corpo toda hora está produzindo proteína. Só que existe 8 tipos de aminoácidos que o corpo precisa para fabricar proteína, porque o nosso corpo produz alguns aminoácidos e juntando com esses 8 aminoácidos que ele não produz, que a gente tem que buscar na natureza, ele vai formar cabelo, ele vai formar músculo, ele vai trocar células do nosso corpo inteiro, células do nosso intestino, nossa pele. Tudo é uma troca que acontece, nada é para. Você não fica com a mesma pele que você nasceu, toda hora vai trocando essa pele, todo dia, tudo se renova no nosso corpo. Para ter essa renovação, a gente precisa dar para o nosso corpo esses 8 aminoácidos que estão na natureza para o nosso corpo fabricar as proteínas. Milhares de proteínas diferentes que o nosso corpo produz, basicamente unificando esses 8 aminoácidos essenciais que a gente produz, mais os próprios aminoácidos que o nosso corpo produz, que dá ao redor de 20 aminoácidos, tá bom? Agora, eu pergunto para vocês, será que a gente, maioria das pessoas, estão consumindo a quantidade correta de proteína por dia? Essa é a primeira pergunta. Dificilmente, pessoal. Por quê? O cálculo é simples, é 1,5 grama por quilo de peso dia. É de 1,5 a 2 gramas. Quando a pessoa está com sarcopenia, uma perda de massa muscular muito forte, muito exuberante, aí a gente já tem que pensar em 2,5 gramas por quilo por dia de proteína. Então vamos calcular uma pessoa, por exemplo, com 70 quilos que precisa usar 2 gramas de proteína por dia. 70 vezes 2, 140 gramas de proteína. Eu sempre falo do ovo, né? O ovo tem 6 gramas, meia dúzia, 6 gramas de proteína, um ovo. Aí a pessoa precisa de 140 gramas de proteína, né, por dia. Vamos pensar num bife de carne bovina de 100 gramas. Tem mais ou menos 20, 25 gramas de proteína. A pessoa precisa de 140 gramas. Quer dizer, a pessoa vai precisar comer 600 gramas de carne por dia? Não dá, né? Então, a gente tem que entender, e tem que ter um entendimento que existem alguns suplementos que vêm somar na nossa vida, que vêm somar para que você coma o que habitualmente você está acostumado a comer, principalmente quem mais precisa de proteína é quem está mais idoso, com mais idade. E normalmente nesta evolução, quanto mais idoso a pessoa é, menos vontade ela sente de comer. Ela não tem o mesmo apetite que ela tinha quando ela tinha 20 anos de idade. Muda. E é nesse momento que ela deveria comer mais, mas não consegue. Então a suplementação de aminoácidos ela é fundamental para a manutenção da saúde, seja em qualquer idade, seja para você que queira ganhar massa muscular, seja para você que precisa recuperar a massa muscular e vai muito além da massa muscular. E é isso que eu quero também falar para vocês. É isso que vocês têm que entender. Por quê, pessoal? Dentro desses aminoácidos, 8 aminoácidos essenciais, existem 3 aminoácidos que são muito importantes para a nossa musculatura, tá? Que é a leucina, isoleucina e valina, que são o quê? São os 3 aminoácidos de cadeias curtas que ajudam no ganho de massa muscular. Interessante, ou seja, você vai consumir esses 8 aminoácidos essenciais, principalmente a leucina, desses 3 que eu falei, vai estimular o mTOR, vai fazer a gente ganhar massa muscular. É fantástico, ótimo. Tem o triptofano também junto desse aminoácido essencial. Para que é bom o triptofano? O triptofano é matéria-prima para a formação de serotonina, que nos dá alegria, felicidade. Aonde é produzido essa serotonina? No nosso intestino. 90% é produzida no nosso intestino. Mas o nosso intestino precisa da matéria-prima para produzir essa serotonina. Quando as pessoas estão tomando antidepressivo, por que as pessoas usam antidepressivo? Para aumentar o quê? A serotonina. Então, antidepressivo aumenta a serotonina para você ficar feliz, contente, ficar tranquilo. Mas você sabia que o seu corpo produz isso? Produz. Nosso corpo, nosso intestino produz 90% da serotonina.
E qual que é a matéria-prima para formar serotonina? O triptofano. Mas será que você está dando na sua dieta uma quantidade suficiente de aminoácidos essenciais? Será que está consumindo uma quantidade suficiente? Por isso, se você suplementar um blend de aminoácidos essenciais, você se garante, você fica tranquilo, você vai ter matéria-prima para formar serotonina, você vai ter matéria-prima para ganho de massa muscular, se você, obviamente, fazer um treinamento de resistido, um treinamento de musculação, pilates, alguma coisa funcional, você trabalha o próprio peso do corpo. A serotonina, que vem do triptofano, desses aminoácidos essenciais, é ela que vai formar quem? A melatonina, para nos dar sono, para a gente dormir. A matéria-prima da melatonina é a serotonina. Agora, você não tem triptofano da sua dieta, você não come. Como é que você vai ter? Você não tem, vai ter serotonina, então é muito menos melatonina. Quantas pessoas que estão com insônia porque não produzem melatonina? Hoje é fácil, hoje existe melatonina, você pode suplementar melatonina. Ah, não, mas eu quero resolver a causa. A causa é o alimento, é um déficit alimentar. Você não está dando o substrato necessário para o seu corpo conseguir produzir a melatonina. Vamos pensar em tireoide agora. Um dos aminoácidos essenciais é a fenilalanina, que está presente em um dos 8 aminoácidos essenciais. A fenilalanina vai se transformar em tirosina, e a tirosina é matéria-prima para formar o hormônio de tireoide. Aí eu pergunto para você, quantas pessoas depois dos 50 anos de idade que estão com hipotireoidismo? Muitas pessoas estão com hipotireoidismo, o funcionamento da tireoide começa a diminuir. E muitas vezes é por falta de nutrientes, falta de tirosina, porque você não está dando um dos aminoácidos essenciais para o seu corpo, que é a fenilalanina, que estão presentes nesse blend dos 8 aminoácidos essenciais. Aí a tirosina, a fenilalanina se transforma em tirosina. Tirosina vai ser a matéria-prima junto com o iodo para formar os hormônios T3, T4 que a nossa tireoide produz, principalmente o T4 que a nossa tireoide produz. Olha só como é importante os aminoácidos essenciais para a nossa saúde como um todo. Você que está tendo queda de cabelo, o que o cabelo é? Proteína, né? Proteína. Agora, se o seu corpo está deficiente de proteína, você não está conseguindo colocar a quantidade adequada de proteína no seu corpo vai sacrificar o que dá para sacrificar. A gente vive sem cabelo. Você vive, o corpo começa a fazer você perder cabelo para economizar, porque você está dando pouca proteína para eles. Então, o blend de aminoácidos essenciais, pessoal, é muito além do ganho de massa muscular. É isso que vocês têm que entender. Bom, para falar para vocês dos aminoácidos essenciais, os 8 aminoácidos essenciais que a gente precisa buscar na natureza. Eu achei importante vocês saberem, né? Que é a leucina, isoleucina, a valina, a lisina, a fenilalanina, que eu falei que vai dar a tirosina, a treonina, a metionina, que é muito importante para o ciclo da homocisteína, e o triptofano, que eu falei para vocês, que é a matéria-prima para formar a serotonina, tá bom? Acho que isso é importante vocês saberem, tá? E uma coisa importante, pessoal, que vocês têm que entender, tá? É que quem é vegano e quem é vegetariano, há necessidade, é obrigatório vocês suplementarem aminoácidos essenciais. Por que é obrigatório? É possível adquirir os 8 aminoácidos dos vegetais, dos cereais, dos legumes? Sim, claro que sim. Só que são volumes gigantes que você teria que comer para dar para o seu corpo. E é difícil comer grandes volumes. E quanto mais velho a gente fica, maior a quantidade de proteína a gente necessita, porque existe uma perda. Né? Infelizmente, existe uma perda muscular muito mais intensa do que quando a gente era jovem. E uma coisa importante quando a gente fala em ganho de massa muscular. Para a gente ganhar músculo, continuar independente, andando com as próprias pernas, é muito importante a gente ter uma célula que funcione bem. Você tem que entender que não adianta você usar blend de aminoácidos essenciais, não adianta você fazer atividade física, se você fuma, se você não dorme adequadamente, se você usa algum tipo de droga,
se você entra em contato com poluição, com agrotóxicos, né? Então, a gente tem que ter uma vida saudável, né? Uma pessoa que não dorme à noite adequadamente perde músculo. Aí a pessoa não consegue entender. Ah, eu faço musculação, estou tomando isso, estou tomando aquilo, não melhoro. Outra coisa importante, pessoal, para um bom funcionamento da celular, a gente tem que ter uma boa hidratação também, porque 50% a 60% do nosso corpo é água. Agora, qual é a qualidade da água que a gente está dando para o nosso corpo? Qual é a quantidade de água que você está dando para o seu corpo? Então, é importante, são coisas básicas que vão fazer total diferença na nossa saúde, tá? Então, bebam pelo menos, o cálculo é 35 ml por quilo de peso. Esse é o cálculo. E dá mais ou menos 2 litros de água, 2,5 litros de água por dia. Como você deve tomar esse aminoácido essenciais, tá? Então você vai pegar ele, o potinho do aminoácido e procura lá o scoop. Aí você pega a pazinha, coloca, né, 2 pazinhas, mistura 2 medidas, mistura num copo de água, meio copo de água, e toma de manhã e toma à tarde. Você vai tomar 2 vezes por dia, 2 pazinhas de manhã e 2 pazinhas à tarde. O gosto é bom? Não. É isso que vocês têm que entender. O gosto não é bom. Não é bom. É diferente de alguns produtos, porque é mais limpo, pessoal. Aminoácidos não tem um gosto, principalmente alguns aminoácidos são muito fortes, é ruim o gosto. É diferente quando você compra um produto, um whey, que tem um monte, sabor chocolate, sabor não sei o quê. Não, nós estamos falando de coisa limpa. Ah, Juliano, mas você é contra o whey? Não, eu acho que cada um tem sua experiência. Eu sou a favor de produtos mais limpos, pronto, tá? Eu gosto. Agora, uma coisa importante que você tem que saber é que esses aminoácidos têm um saborzinho discreto. Eu sempre uso sabor morango, alguma coisa assim, tem um saborzinho discreto, mas é ruim. Porém, a diferença que faz na nossa saúde é imensa. Eu, particularmente falando, eu tomo 4 scoops de manhã e 4 à tarde. Por quê? Eu estou precisando, estou com 50 anos, eu preciso ganhar um pouco mais de massa muscular. Então, eu uso uma dose um pouco maior. O que isso significa? Significa se você quer hipertrofia, você pode usar 4 de manhã e 4 doses à tarde, associado a atividade física. Isso é muito importante. Quanto mais velho a gente fica, maior a nossa necessidade, lembre disso, de se manter em pé, para a gente conseguir sair bem de uma cadeira, andar, subir uma escada, ser independente. E além da parte de musculatura, como eu falei para vocês, a função que tem esses aminoácidos até para a nossa alegria, né, para um bom funcionamento de tireoide, para a nossa concentração, porque também a fenilalanina, ela é matéria-prima para a formação de outros, como a dopamina, que vai nos dar atenção, noradrenalina. Pessoal, tudo vem dos aminoácidos. Então, os aminoácidos, além de nos melhorar fisicamente, nos melhora mentalmente, tá bom? E aí você pode usar isso continuamente, não tem problema algum.